Olá, meus amigos. Novamente com vocês, Marcos Iskind. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, dia 21 de Adar 1 de 5.782, falando com vocês desde a linda e florida Holon. Infelizmente, um pouco menos florida, uma vez que os canteiros de flores de muitas de nossas avenidas estão sendo destruídos para dar espaço ao canteiro de obras do metrô de superfície. Espero que, uma vez terminadas as obras, estas avenidas voltem a ser floridas como sempre foram. E vamos às manchetes de hoje. Doentes de Gaza, admitidos em Israel para tratamento, acabam sendo recrutados como espiões para o Hamas. Israel nomeou ontem 4 novos juízes para a Suprema Corte, um deles um árabe islâmico. Aviões da Força Aérea de Israel sobrevoam redutos do Hezbollah em Beirut. Estabelecida a comissão investigativa que pode encerrar a carreira política de Bibi Netanyahu. E uma situação sui generis. 15 generais e altos oficiais russos foram orar pela paz no túmulo do Lubavitcher Rebbe. No dia de hoje, no ano de 1040, nascia em Troyes, na França, o rabino Shlomo Ben Yitzhak, conhecido pelo acrônimo de Rashi, o mais importante comentarista da Bíblia em toda a história. Nomeado rabino da cidade de Troyes aos 25 anos, jamais aceitou o pagamento por seus serviços, seja como rabino, seja como professor. Ele preferia ganhar o seu pão plantando vinhedos e comercializando vinho. Deixou os mais importantes comentários para todo o Tanakh, que é o conjunto de 24 livros sagrados para o judaísmo, composto pelos 5 livros da Torá e mais os livros dos profetas, de reis e os outros escritos como Salmos, Eclesiastes, etc. Também deixou comentários sobre 30 tratados do Talmud. Seus comentários esclarecem o significado de todas as passagens e são complementados por ideias de outros sábios medievais. São há séculos parte indispensável de todo estudo bíblico, tanto por judeus como de muitas instituições religiosas não judaicas que também incluem os escritos de Rashi em seus currículos. No ano de 1895, nesta data, o capitão Alfred Dreyfus embarcava para a viagem que o levou ao desterro e à prisão na Guiana Francesa. Dreyfus foi injustamente acusado de espionagem e traição à França, e seu julgamento gerou imensa onda antissemita na França, despertando num jornalista austríaco que veio cobrir o julgamento o desejo de emancipação judaica que fundou o movimento do sionismo político e levou finalmente à criação do Estado de Israel. Anos mais tarde, graças à ajuda de intelectuais liderados por Émile Zola, se descobriu que Dreyfus era inocente. O verdadeiro traidor era Charles Ferdinand d'Esterházy, justamente o seu acusador. D'Esterházy mudou-se para a Inglaterra, viveu sob o falso nome de Conde Jean de Vallemont e nunca foi condenado por seu crime. No ano de 1933, também nesta data, Adolf Hitler conseguiu incorporar o seu grupo paramilitar, chamado SS, às forças policiais alemãs. E exatamente um ano mais tarde, no ano de 1934, o bispo Hermann Wilhelm Berning, de Osnabrück, deu ordem para que a bandeira vermelha com a suástica fosse içada ao lado das bandeiras da igreja em toda e qualquer atividade religiosa ou comemorativa nas igrejas de suas dioceses. Antes de entrarmos na notícia, quero lhe pedir novamente que deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. É importantíssimo para nós. Aproveite e ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. E ajude-nos divulgando e compartilhando nossas informações. E vamos às notícias. Ahmad Abu al-Nur é um habitante de Gaza de 27 anos que foi admitido em Israel para receber tratamento médico. Ele aproveitou sua entrada no país, se tornou um residente ilegal e começou a passar informações militares aos seus comandantes no Hamas.
Abu al-Nur foi preso em 24 de janeiro. Sua investigação mostrou que ele entrou para a ala militar do Hamas ainda em 2009, tendo participado de atividades militares e de treinamentos contra Israel, atuando no grupo de elite chamado Segurança Geral, que é um mecanismo secreto da organização Hamas, de acordo com o que foi descoberto pelo Serviço Secreto Israelense. Abu al-Nur tem um vasto conhecimento das ações do Hamas e sua investigação foi significativa, revelando muitas informações sobre o Hamas, incluindo a localização de túneis, os esconderijos de munições e locais militares onde a organização opera. Em Israel, ele tentou arrecadar fundos para atividades terroristas lideradas pelo Hamas, mas não teve sucesso. Esta investigação, junto com as anteriores, expõe mais uma vez a exploração cínica do Hamas e do seu aparato de segurança secreto, que usa permissões humanitárias concedidas aos moradores de Gaza para promover atividades terroristas em Israel, disse o porta-voz do Serviço de Informações e acrescentou: recentemente, Israel ampliou significativamente o número de autorizações de entrada em Israel como parte do esforço para melhorar a situação econômica civil na faixa de Gaza. Infelizmente, o Hamas utiliza estas autorizações israelenses para agir contra o país. Há cerca de 2 meses, foi divulgado que Hussein Biari, cidadão israelense de 30 anos que tem familiares na faixa de Gaza, e Mahmoud Ahmad, morador da faixa de Gaza de 33 anos, que também tinha autorização para entrar em Israel para fins de comércio, foram presos por suspeita de espionagem para o Hamas. Os dois supostamente coletaram informações sobre as bases militares e sobre as baterias Domo de Ferro e documentavam secretamente soldados uniformizados conforme ordens recebidas do Hamas. Será que tivemos recentemente uma reação israelense a Nasrallah? Depois que um drone do Hamas cruzou a fronteira para dentro da área de Israel e voltou ao Líbano, caças da Força Aérea Israelense voaram a baixíssimas altitudes sobre o distrito de Dahia, em Beirut, na tarde da última sexta-feira, na tentativa de enviar uma mensagem dissuasiva a Nasrallah, o que foi acompanhado por estrondos supersônicos ao terem esses aviões ultrapassado a barreira do som. É importante notar que o Hezbollah, que domina a política e o terror no Líbano, começa a perder espaço quando alguns de seus aliados começam a afastarem-se dele e corre sérios riscos de perder a hegemonia que tem nas próximas eleições a serem realizadas entre abril e maio próximo. Aliás, pela primeira vez, os libaneses residentes fora do Líbano terão direito a voto desde que se inscrevam nas suas respectivas embaixadas e consulados, inclusive no Brasil. Dos 10 milhões de libaneses residentes no exterior, até o momento, 250 mil se inscreveram para estarem aptos a votar nessas eleições. É importante notar que a grande maioria dos libaneses no exterior são cristãos e, caso votem, como se espera, majoritariamente nos partidos cristãos, a hegemonia do Hezbollah provavelmente deverá deixar de existir com o crescimento da participação de cristãos no parlamento libanês. Como consequência da pressão pública, a presidente da Suprema Corte, Esther Hayut, anunciou ontem a composição do comitê para investigar o processo de compras de embarcações militares e de submarinos, que é um assunto bastante controverso e cheio de ilações aqui em Israel. O comitê será presidido pelo aposentado juiz da Suprema Corte, Asher Grunis, e seus membros serão um juiz aposentado, uma ex-governadora do Banco de Israel, o major-general Avraham Ben-Shushan e o professor Yaakov Bortman. A importante tarefa será investigar plenamente todas as questões envolvidas na compra de submarinos e navios,
também a aprovação da venda de submarinos para o Egito e as comissões envolvidas nessas negociações. Há ainda a questão de venda de ações de empresas de aço, compra de submarinos e navios antissubmarinos e barcos de defesa. Há uma acusação pendente no país de que o primeiro-ministro Bibi Netanyahu tomou a decisão de fazer as compras sem consultar o alto comando da Marinha, e há uma outra acusação de que ele poderia ter se beneficiado da venda de ações dessas empresas de aço que seriam fornecedoras dos equipamentos para estes, ou da matéria-prima para estes submarinos e estes navios. Muita gente na oposição israelense acredita que realmente haja indícios de corrupção. E se isso for comprovado, o ex-primeiro-ministro Bibi Netanyahu provavelmente terá encerrado a sua carreira política. E agora uma notícia surpreendente. Lyubavitch é uma microscópica aldeia de 460 habitantes na Rússia. No século XIX, ela teve o seu esplendor, com 2.500 habitantes. Desde o século XVII até o ano de 1941, 50% da população da cidade era judia. No dia 4 de novembro de 1941, os nazistas entraram na aldeia e assassinaram os últimos 483 judeus que lá viviam. Foi em Lyubavitch que nasceu o movimento místico Chabad, cujo chefe sempre teve o título de Lubavitch Rebbe. Lá, no cemitério da cidade, está enterrado, entre outros, o rabino Shmuel Schneerson, que foi o quarto Rebbe de Chabad. Pois bem, foi a este cemitério que chegaram ontem 15 generais e altos oficiais do exército russo para rezarem pela paz ao lado do túmulo do Rebbe de Lubavitch. Eles disseram a diversas pessoas que os perguntaram o motivo de estarem lá. Eles teriam ouvido dizer que preces feitas à beira deste túmulo costumam ser atendidas, e eles vieram pedir pela paz na região. O rabino Gabriel Gordon, que é responsável pela manutenção dos túmulos e do Beit Chabad da cidade, informou que muita gente vem de fora para orar no cemitério. A maioria, disse ele, são judeus. Porém, diariamente há um considerável afluxo de não-judeus que vêm orar no local. E ontem, Israel nomeou 4 novos juízes para completar os 15 cargos de juízes do Supremo Tribunal do país. Os 4 nomeados são o juiz Khaled Kabub, a juíza Ruth Ronen, a juíza Gila Canfei Steinitz e o advogado, vindo da área de litígios civis, Yehiel Kasher. Kabub é o primeiro árabe muçulmano na Suprema Corte de Israel. Já tivemos diversos árabes na Suprema Corte, todos eles, no entanto, eram cristãos. Entre os que já passaram pela Suprema Corte estão Abdelruim Zumbi, Salim Jubran e George Cara. É interessante notar que a Suprema Corte de Israel tem contado com árabes há muitos anos, e isso desmente frontalmente a acusação de apartheid que recentemente a Anistia Internacional imputou a Israel. Além de termos o primeiro juiz árabe de origem muçulmana, teremos também a primeira mulher de origem sefaradi na Suprema Corte. Mulheres na Suprema Corte não são nenhuma novidade, mas é a primeira vez que uma mulher sefaradi vem participar desse importante grupo de juízes do país. Amigos, na próxima segunda-feira, excepcionalmente, traremos ao ar o nosso noticiário semanal. Será uma tentativa de ver qual é a reação do nosso público à mudança de dia de terça para segunda-feira, e precisamos do seu feedback.
O que nós estamos tentando fazer é espaçar o noticiário a respeito do que ocorre aqui em Israel, que era feito até agora às terças-feiras, eventualmente mudando para segunda-feira, para distanciar, assim, do radar do mundo judaico, que é transmitido todas as quintas-feiras. Nós lhes pediremos, com realmente bastante ênfase, que nos escrevam o que acham desta mudança para segunda-feira do noticiário sobre o que ocorre em Israel. Suas respostas serão seguramente levadas em consideração para a decisão se o noticiário passa a ser, a partir da próxima semana, toda segunda-feira, ou volta na semana seguinte, a partir das terças. Na próxima quinta-feira, o Radar do Mundo Judaico vai falar sobre o sistema de saúde israelense. O sistema de saúde israelense é espetacular. Aqui, todos os cidadãos e os não cidadãos que têm direito de residência têm obrigatoriamente assistência do Estado na sua saúde. No entanto, ao contrário do Brasil, onde existe um único sistema de saúde, que é o SUS, aqui em Israel há 4 sistemas diferentes que competem entre si e cada pessoa na população pode escolher a qual das 4 correntes deve participar e tem o direito de mudar de uma para outra sem qualquer pré-requisito de carências ou qualquer coisa do estilo. Nós falaremos sobre isso entre 5 e 9 minutos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Por favor, não deixe de nos informar o que pensa da eventual mudança para as segundas-feiras do nosso programa. Nos veremos na quinta-feira com o Radar do Mundo Judaico. Até lá, meus amigos.